O genial poeta Mário Quintana dizia que os livros não mudam o mundo. O que muda o mundo são as pessoas. Mas os livros mudam as pessoas. E o escritor? O que seria ele, então? Um provocador de mudanças? Vamos descobrir na conversa que teremos com o nosso convidado de hoje, um dos mais celebrados escritores brasileiros, Inácio de Loyola Brandão. Loyola, obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo ao Persona. É um prazer, é uma delícia. Bom, para começar, eu gostaria que você contasse a história da girafa que você escreveu aos 9 anos de idade e a repercussão que essa história teve na sua sala de aula. A girafa. A girafa é que deu o destino de tudo. A girafa é que foi a propulsora. Quando alguém um dia me pergunta assim, como é que você se tornou escritor, eu falo por causa da girafa. Porque em Araraquara, onde eu nasci, eu comecei numa escola fundamental, primário, hoje é fundamental. E tinha uma professora, que ficou viva até 2 anos atrás, com 90 e tantos anos, Lourdes Prado, ótima, ótima. A Lourdes dava redação todas as semanas, tinha dado a escrever. E eu não era obrigado, eu tinha até prazer, porque aí não tinha que estudar, sabe? Não tinha que fazer lição, mas eu ficava escrevendo. E aí a Lourdes dava sempre um conselho. Meninos, vocês vão para a rua, olhem, escutem, conversem, perguntem, e daí vocês tiram um assunto. Eles tiram um tema. Ela falou tema, eu já não sabia bem o que era, mas ela falou, deu um assunto, a ideia. E é sobre isso que vocês vão escrever. No começo não deu muito certo, mas depois começou a funcionar. E um dia eu não tinha assunto nenhum. E aí eu me lembrei que eu tinha passado por um terreno onde estava chegando o circo. Ele sempre ficava na Rua 5, em Araraquara. E eu vi uma girafa, aquele pescoço, eu nunca tinha visto girafa. E aí vi aquele pescoço comprido, eu fiquei fascinado com aquilo, E perguntei para o homem, essa girafa, como é que é esse pescoço? Ele falou, tem girafa muito maior do que essa. Fiquei com aquilo na cabeça. Naquele dia que eu não tive assunto, eu escrevi da girafa pela cidade. Claro, com aquele pescoço enorme, enroscando nos fios elétricos, nas árvores. Araraquara era muito arborizada, e a girafa comendo folhas das árvores, e as pessoas saindo na janela assustadas. Enfim, a girafa desaparece. E a professora Lourdes me deu 100. Um menino, no dia seguinte, veio e falou, Dona Lourdes, eu contei em casa essa história mentirosa do Inácio, e meu pai falou também que ele é um mentiroso, porque não existe girafa com esse tamanho. A Lourdes falou assim, Inácio não mentiu. O Inácio inventou, o Inácio imaginou. E aí ele trouxe a fantasia. O menino foi embora no dia seguinte, a aula era todos os dias. Meu pai disse para a senhora dizer o que ele faz com a fantasia. Aí a Lourdes falou, você diz para o seu pai, e você vai aprender que com a fantasia a gente ajuda, a fantasia nos ajuda a suportar a vida, a realidade. Nunca mais esqueci disso, a fantasia. O professor de português, Jurandir Gonçalves Ferreira, que tinha uma filha linda, ele um dia nos disse, nos deu para ler a Metamorfose do Kafka. A gente já tinha 16 anos. Leiam esse livro, todos lemos, eu achei maravilhoso. Eu fiquei fissurado, assim, um cara vira um inseto.
Porque a primeira frase de A Metamorfose é: naquela noite, após sonhos complicados, Gregório Samsa acordou transformado em um repulsivo inseto. E daí em frente. E eu falei, putz, a gente pode fazer isso? E o Jurandir falou, esse livro mudou a literatura no começo do século passado, naquela altura era o século XIX, mudou tudo, a forma de escrever, as coisas assim. Eu falei, então a gente pode fazer o que quiser. Ele me achava muito feio e achava pobre. Eu tinha problemas graves internos que eu não tenho hoje. Mas aí, meu pai conversou com a Lourdes, a professora. E Lourdes me deu um livro. Falou, leia isso, Inácio. O Patinho Feio. Eu li o Patinho Feio. E eu li o Patinho Feio, ela falou, lê, eu li. E entendi que o Patinho ele também sofria, porque ele era discriminado, claro que eu não usei essa palavra, mas, no fim, ele era o pato mais bonito, porque ele era um cisne. Ela falou, é isso, você um dia pode ser um cisne. Sabe que eu mudei de atitude na mesma hora? Não na mesma hora, mas aquilo foi ficando na minha cabeça, e eu me entrosei nas coisas. Então, eu percebi, numa determinada altura, que a literatura podia mudar minha vida, sabe? Mudar meu jeito de ser, sabe? De melhorar. E isso aconteceu até hoje, tem acontecido. E hoje você é um escritor consagrado, né, Loyola? Mas já na juventude tinha uma grande paixão que era o cinema. A grande frustração da minha vida, a grande frustração é que eu não fui diretor de cinema. Eu queria hoje estar escrevendo roteiros em Hollywood. Meu sonho era ser diretor. Mas, na verdade, o cinema começou, e foi um grande sonho, e até hoje eu adoro o cinema, né? Sou fissurado em cinema, vejo filmes todo o tempo. E aí, o primeiro filme que eu vi foi Canção de Bernadette, em 1946. Eu tinha 10 anos. Fui com meu pai, com todo mundo, sessão de cinema lotada. Até hoje eu guardo o cheiro do perfume das pessoas, que iam todos elegantes no cinema, o cheiro da cera no chão, o cinema era encerado. E, principalmente, uma coisa que me marcava era as pessoas mascando chiclete ou um drops de hortelã. O cheiro do drops de hortelã me lembra cinema. Tem uma história de que você conseguiu uma forma de estar sempre no cinema, de assistir os filmes de graça. Como é que foi isso? Claro, porque aí, aos 14, 15 anos, eu queria ir de graça no cinema. Meu pai não tinha dinheiro para me dar. E eu comecei a perguntar, e uma bilheteira falou, olha, para entrar de graça só tendo permanente. Eu falei, mas como é que é permanente? É uma permissão especial. As famílias importantes têm. Eu falei, mas eles não precisam, eles podem pagar. Mas são eles que podem. E o crítico de cinema tem. Eu falei, mas o crítico de cinema tem? O crítico de cinema tem. Eu já lia todas as críticas. Eu já lia todas as críticas do Estado de São Paulo, na Folha, no Diário de São Paulo, o Correio da Manhã, que misteriosa grava do Rio de Janeiro, em Araraquara, com Muniz Viana. Lia. E lia livros sobre cinema. Eu adorava. Eu queria estudar cinema no IDEC em Paris, ou em Roma, já aos 15, 16 anos. Aí um dia eu cheguei no jornal e falei, olha, tem crítico aqui? Não. Nunca teve crítica em Araraquara. Eu falei, e tem a permanente aí, o velhinho lá do Correio Popular? Falou, tem, está aqui. Eu falei, o senhor vai ter um crítico. Um dia assisti um filme, que eu lembro até hoje, o Rodolfo Valentino, entreguei e publicaram. Fiz uma segunda sobre um filme chamado O Véu Azul. Nunca esqueço os dois filmes. Terceira que ele publicou, eu cheguei lá e disse assim, seu Lázaro, eu sou crítico de cinema, me dá a permanente. E aí eu continuei. Depois fui chamado para um jornal diário, imparcial, esse já com leitura, e eles não me pagavam, mas eles me davam uma permanente. Então, aí
Eu ia todas as noites, todas. Via o filme 3, 4 vezes. E aí a loucura era maior. E o que te levou a sair de lá, então, de Araraquara, para morar em São Paulo? Uma coisa muito simples. A cidade começou a sufocar, meu amor. Araraquara tinha 2 cinemas. Araraquara não tinha nem telefone, tinha algumas linhas telefônicas. Araraquara tinha uma livraria. E eu lia tudo, eu sabia que São Paulo tinha 300 cinemas, porque eu contava no Estado, na última página, os anúncios, e lia 300 cinemas. E São Paulo tinha livrarias, e São Paulo tinha teatros, e São Paulo tinha boates, e São Paulo tinha bares, e São Paulo refugia nos filmes, naquela coisa. Eu falei, eu vou ficar aqui, porque um dia atrás do outro é tudo igual. São Paulo era Paris para nós. Nem almejava ir para Paris, almejava vir para São Paulo. Um dia falamos, vamos embora, e todo o meu grupo veio embora. De todo esse grupo, tem uma pessoa que veio para São Paulo também e te mandou umas palavras, vamos ver? Inácio de Loyola, meu amor. Nossa, a gente conheceu quando eu tinha 7 anos, no primário, naquele colégio que nossos pais nos colocaram, que nós éramos 2 únicos homens e as outras pessoas eram todas mulheres. Aí depois veio o tempo da pensão da Nona Nina, depois veio o tempo que você começou a escrever, virou jornalista, virou celebridade, e virou exatamente, você é um acadêmico da Academia Brasileira de Letras, mas você é muito mais que isso. Você é o cara que sabe das coisas e que está tão ligado às coisas que sabe o que vai acontecer. Então eu quero te fazer uma pergunta, como é que vai ser o Brasil que a gente adora? Se ele retorna no eterno regresso, no sentido nietzschiano, não é? No sentido um eterno regresso do Brasil brasileiro, Brasil com Y, com Z, brasileiro, o Brasil mundial, o Brasil mundo, o Brasil planeta Terra. Beijo. Beijo, Zé, beijo. Adoro ele, adoro. A gente adora um ao outro. Temos a mesma idade, inclusive. E muito também da minha ida embora, da minha saída de Araraquara, era o Zé também que cutucava. Vamos ficar aqui? Você está louco. O Zé foi meu companheiro no Colégio Progresso. O Colégio Progresso era e é ainda uma das principais escolas de Araraquara. Aos sábados eram dadas aos alunos mais bem-vindos uma medalha que vinha numa fitinha azul. E a gente assistia àquela cerimônia. E o Zé me disse assim, o dia que você ganhar a medalha de bom comportamento, nunca mais eu falo com você. Esse era o Zé, esse era eu. É o seguinte, Zé, alguém tem ideia até se a gente vai sobreviver? Não temos nenhuma ideia. No meu novo livro, no meu novo romance, o personagem passa o livro inteiro perguntando o que está acontecendo e o que vai acontecer. E, no fim, o que tem? 210 milhões de mortos, todos dentro das suas sepulturas. E daqueles que sobraram, sai um outro país completamente diferente, maluco, bom de viver, porque eles estão caminhando para o depois. O depois é o futuro. O futuro é esse. Mas eu não quero dar solução também. Eu deixo sempre uma interrogação, eu deixo sempre uma dúvida. Cada um que vai decidir o que vai acontecer ou não. Você chegou aqui em São Paulo, cidade grande, foi Sim. procurar emprego no jornal Última Hora. Aí tem uma história curiosa, como é que você acabou conseguindo o emprego no jornal? Eu nunca vi um filme quando era criança, e o filme Gilda passou em Araraquara, eu não pude assistir. Mas eu fiquei ouvindo, do lado de fora do cinema, os diálogos que eu não entendia e as músicas. E uma música me marcou muito, muito, muito. Amado Mio. Passaram muitos anos. Meu pai me deu um dinheiro,
que é o que ele podia, ele economizou, me deu, e disse, olha, enquanto tiver dinheiro, você procura emprego. Então, conseguindo, você vai em frente. Não conseguindo, volta e a gente vai ver como fica. E eu procurei. Numa tarde, eu descobri que eu só tinha dinheiro para pegar um ônibus, ir para uma pensão onde eu morava, pegar minha malha, ir para a Estação da Luz e voltar para Araraquara. Desolado, porque o filho da mãe, eu tinha lido Hemingway, e numa biografia dele, ele dizia assim, ninguém pode voltar derrotado para a terra natal. Você imagina meu estado de espírito. Nesse momento, eu estava no Paissandu e ouvi Amado Mio. Desci e tinha um jovem, uma vitrola, era vitrolinha mesmo, aquelas vitrolinhas, com 78, tocando Amado Mio. Agora é hora de voltar para casa. Eu virei, ouvi Inácio, do outro lado da rua. Era o Amaury Medeiros, que tinha trabalhado comigo no Imparcial. Ele era mais velho, ele era bem inteligente e ele era redator esportivo da Última Hora, tinha uma crônica sobre a noite, ele sempre gostou, e tinha feito 2 canções de sucesso. Falei, Inácio, o que você está fazendo aqui? Falei, Amaury, vim para tentar a sorte, como você veio, eu também. Estou aqui tentando, mas eu vou embora amanhã porque eu não tenho mais dinheiro, não tenho mais nada. Vem comigo, porque abriu hoje de manhã uma vaga na Última Hora. Loyola. No dia seguinte, eu estava no jornal, subindo a escada, e 4, 5, 6, 7 subindo comigo, eu falei, todos de São Paulo, eu caipirão, admirado, né? De São Paulo. Sentamos, chegamos lá, apresentamos ao Celso Jardim, chefe de reportagem, jamais esquecerei o Celso. Num determinado momento, ele chamou o repórter principal do jornal, Dorian Jorge Freire, que foi um grande nome do jornalismo paulistano. Liga para o Hotel Otton, Dorian, porque tem lá um Eisenhower. Eisenhower era o presidente dos Estados Unidos na época. O Dorian ligou, aí virou e falou, Celso, o homem está aqui no telefone. Ele falou, pede uma entrevista. Ele falou, não falo inglês. Ele falou, como, não fala inglês? E ninguém dentro da redação naquele momento falava inglês. Ele olhou para aquele grupinho e falou, vocês falam inglês? Os outros calados. Eu falei, eu falo. Eu sabia o inglês do ginásio, do científico, que eu tive um professor fantástico. E eu falei, eles não sabem nada? Eu sei alguma coisa. E fui para o hotel com um fotógrafo e fiquei lá 1 hora e pouco. Voltei para o jornal, falei, entrevistou. Eu falei, volto amanhã. No dia seguinte eu voltei, e eu fiquei 9 anos naquele jornal. Loyola, como cronista da cidade, o seu trabalho era garimpar personagens e situações interessantes aí do cotidiano, né, para suas crônicas. Alguém te deu um conselho, esse alguém foi Nelson Rodrigues. Que conselho que ele te deu? Eu cheguei uma tarde na redação, o Nelson estava lá, redação vazia, 2 da tarde, aquelas redações antigas, de 100 máquinas de escrever. E ele lá, ele era assim, eu fiquei olhando aquele homem que eu admirava. Aí ele deu uma olhada e falou, quem é? Eu falei, olha, eu sou repórter aqui, eu leio o senhor. Ele fazia a coluna A Vida Como Ela É. Era uma história por dia, um conto por dia, muito bem engrenado, com final e tudo, era um príncipe. Eu falei, como é que o senhor consegue fazer um conto todos os dias? Ele falou, menino, olha pela janela, está tudo ali, é só colocar no papel. É a grande lição que eu tive até hoje. Vamos fazer um pulinho agora no tempo. Depois que você escreveu seus primeiros livros, vem o zero. O zero, que você mesmo chama de uma bomba atômica literária, né? Aquela narrativa fragmentada, uma diagramação estranha para a época, quase cinematográfico, e fala de repressão, fala de liberdade. Qual foi o impulso que te fez escrever esse livro? Houve algum tipo de impulso? Houve um fato? Houve um acontecimento? O que foi?
Houve um grande impulso, um grande impulso. Eu estava na Última Hora em 31 de março de 64. Nessa tarde de 31 de março, nós fomos avisados de que tinha saído do Mackenzie um grupo que era o CCC, Comando de Caça aos Comunistas, para descendo armado para derrubar a Última Hora, que a Última Hora era tida como um jornal de esquerda. Quebraram os telefones para dar serviço, etc. Fecharam o jornal. Voltamos 10 dias depois ou mais. Na nova Última Hora, faltavam vários repórteres, jornalistas, uns estavam presos, os outros sumiram, escondidos, e tinha uma figura nova dentro do jornal, que era o censor. Naquele primeiro período, chamado período pré-histórico da censura, era um homem que ficava numa mesa ao lado da minha. Ao lado da minha, por quê? Porque eu era secretário gráfico. Seria hoje, talvez, o editor, não tinha secretário gráfico. Eu recebia de cada sessão, política, internacional, estudantil, Assembleia, Câmara, etc., as matérias, junto com a diagramadora, colocava na página, os designers. Quando eu fechei a primeira página, eu ia mandar para a gráfica, a gente chamava mandar para a oficina. Este homem que estava do meu lado disse assim, me dá isso. Eu falei, o quê? Me dá isso, eu sou o censor do jornal e estou encarregado agora de dizer para vocês o que pode e o que não pode ser publicado. Eu dei, ele devolveu a página, mandei. Na terceira página, ele fez um risco na página e colocou um carimbo verde triangular, vetado. Substitui essa matéria. Eu falei, por quê? Outra pergunta como essa, o senhor vai preso. Eu sei o que pode e o que não pode publicar. Então, era essa coisa. Então, eu fui, com o tempo, acumulando. Eu, em vez de jogar fora, pus numa gaveta. Tudo que proibiu, eu joguei na gaveta. Me deu um instinto. Um instinto. A gente nem sabe por que faz as coisas na hora. Mais tarde eu percebi, e eu fui recolhendo aquilo por tempo, por anos, levei para minha casa, tinha no meu apartamentozinho na Praça Roosevelt, uma pilha, e um dia a Ítala Nandi, que era uma atriz, muito amiga, passou por casa, a gente ia para um cinema, para a Cinemateca até, me enfiam para o Cine Biju, que era ali na Praça Roosevelt mesmo. E ela falou, o que é isso? Isso é lixo, um jornal velho? Eu falei assim, tudo matéria que foi proibida de ser publicada. Ela falou, tudo que o brasileiro não soube. Eu falei, tudo que o brasileiro não soube. E o que você vai fazer com isso? Eu falei, não sei, mas alguma coisa sai daí. Ela falou, é um puta romance. E comecei a pensar nisso. Então, aquele romance, todas aquelas matérias, o Zero levou 10 anos para ser editado, escrito e reescrito, etc. Eu fui fazendo pequenas matérias a partir daquelas reportagens, daquelas entrevistas, daquelas notícias, de tudo, tudo, tudo. E eu falei, e agora o que eu faço? O que é isso? Aí eu falei, esse é o Brasil fragmentado e explodido, porque o Brasil tinha explodido naquele tempo, sabe? Repressão, morte, violência, tortura, assaltos a bancos, tudo, tudo, tudo. Era uma loucura de medo, E eu falei, esse é um livro. Aliás, Loyola, você já falava de doenças e epidemias que existem agora e da Amazônia destruída há 40 anos atrás, né? Será que você viajou numa máquina do tempo? Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. A gente volta já com Persona. Pronto, estamos de volta com Persona, hoje conversando com Inácio de Loyola Brandão. Esse livro que você escreveu hoje é considerado profético e nós fizemos uma matéria sobre ele, dá uma olhada. Nas últimas décadas, a questão ecológica ganhou uma importância nunca antes vista na história da humanidade.
Mais de 7 bilhões de habitantes estão se servindo do planeta para sua subsistência, esgotando as suas reservas e danificando o meio ambiente. As convenções e acordos internacionais visando diminuir os danos ambientais encontram resistências por parte dos países mais industrializados. No livro Não Verás País Nenhum, publicado em 1981, Inácio de Loyola Brandão descrevia uma Amazônia deserta, um sol mortal, a escassez de água, o aquecimento global, o aparecimento de doenças desconhecidas. Tragédias humanas acrescidas de um militarismo autoritário, violência e falsificação de fatos históricos, um Brasil caótico, distópico. Muito do que era simplesmente ficção ou uma fantasia trágica, hoje ganha contornos de atualidade. Você já falava do Brasil de hoje, né, Loyola? Eu não sabia que eu estava falando do Brasil de hoje. Mas sabe como foi? Um dia eu vi uma árvore num bairro em que eu morava, aqui em São Paulo, ser envenenada por uma mulher. Acabamos indo conversar com essa mulher e ela falou, claro que eu matei essa árvore. Mas por quê? Porque essa maldita árvore sempre sujou a minha calçada com essas flores desgraçadas. Nesse momento, eu e todos ali, todos nós, levamos um susto e um baque. E aquilo ficou muito na minha cabeça, ficou muito na minha cabeça. E eu comecei a perceber o quê? Pegava jornal e cada vez as matérias sobre poluição, devastação, florestas incendiadas, rios envenenados, buraco de ozônio na atmosfera, geleiras se desfazendo no norte, certo? Começaram a chamar a minha atenção. E eu fui reportando e eu comecei a falar, mas isso é uma coisa muito estranha. O que está acontecendo no mundo? Eu já tinha 4.000 recortes depois de 2 anos, sem saber o que fazer. Eu falei, mas o que é isso, meu Deus? Um dia eu li uma notícia, bom, explodiu na minha cabeça. Nevou no deserto do Saara. Falei, chegou. O que é isso? O mundo está louco. O que está acontecendo com o mundo? E, de repente, eu comecei a escrever um conto que era de um homem, um professor aposentado compulsoriamente, porque ele, por motivos políticos, foi obrigado a se aposentar. E aí ele começa a andar pela cidade, que ele nunca tinha andado, e começou a perceber coisas estranhas na cidade, começou a olhar, e ele começa a perceber que as pessoas que têm fogo na mão são pessoas diferentes, mas essas pessoas são as que mais pensam muito mais coisas. Ele percebe que está cada dia mais quente, cada dia mais quente, cada dia mais quente, cada dia mais quente. E aí eu falei, o IP envenenado. E se, de repente, no bairro do professor, acabam todas as árvores? E se, de repente, na cidade do professor, acabam todas as árvores? E se, de repente, no Estado? E se, de repente, no Estado, não, no Brasil inteiro? Porque aí vem a história do absurdo não existe. Existe. E aí eu comecei a viajar tremendamente. E aí, tudo que eu captava daquelas notícias, eu ia transformando em coisa. Aí eu falei, pô, o Amazonas não existe mais. Porque também não tem água. E porque também não tem comida. A comida é toda industrializada. A água que se bebe é a urina reciclada. E as loucuras todas. Eu me achei aquilo muito divertido, muito louco, e me sentia mal à medida que eu escrevia. Você retoma esses assuntos no livro Desta Terra Nada Vai Sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela. Que novas distopias você coloca nesse trabalho? Eu retomo tudo. Retoma tudo, né? Eu retomo tudo porque, no fim, acabou acontecendo uma coisa curiosa, que chama... A distopia, na verdade, é apenas uma fantasia fantástica em que eu imagino o meu país mergulhado. Eu não previ nada.
Tudo que eu vi vinha acontecendo, eu só exacerbei, exagerei, elevei ao máximo. E o regime instaurado em zero é o regime que domina e não verás país nenhum, e o regime de dessa terra não vai, nada vai sobrar, é o regime que chegou aqui. O momento que eu decidi escrever dessa terra foi quando eu reli Os Sertões. E lá chega um momento em que o Euclides da Cunha olha o arraial de Canudos, cercado por aquele exército imenso, com metralhadoras, fuzis, canhões e bombas, cercando um grupo de caboclos desarmados, armados parcamente, pobremente, coisa. E a vida está correndo normal. E aí passa uma pessoa, leva um tiro, bala perdida, já está lá atrás, cai, morre, outro tiro lá, morre, outro que de repente explode uma bomba, uma casa. E as pessoas continuavam na vida diária, cotidiana. E Euclides disse, e a vida continuava dentro de uma realidade, de uma normalidade que se tinha transformado em anormalidade. A anormalidade se transformou em normalidade. É verdade. O que acontece no Brasil hoje em dia? A normalidade vira normalidade. O que a gente vivendo não é o que nós estamos vivendo, não é realidade. Como dizia o Léo Rodrigues. Nós temos mais um depoimento para você aqui, aliás, um depoimento duplo, 2 pessoas, vamos ver. Alegria, Inácio, que alegria te ver, que bom que estamos aqui na luta. Você que foi aquele fantástico escritor, dramaturgo, que fez a vida de Borges no teatro, aquela aventura que você topou, aquela coisa maravilhosa que você resolveu fantasticamente, você foi uma grande inspiração e nós estávamos pensando certo, tinha que ser Inácio. Que honra, né, poder falar sobre o Loyola. Loyola é um dos caras mais generosos que eu conheci. Eu tive a oportunidade de conviver com ele quando eu dirigi a sua primeira peça de teatro, que chamava-se A Última Viagem de Borges. Eu me lembro que nós fomos a Buenos Aires conhecer a companheira do Borges, a Maria Kodama. E Kodama fez de tudo para proibir o espetáculo, ela complicou todas as relações, apesar de nos encontros presenciais ter sido muito generosa. E o Loyola foi de uma elegância, né? Porque o Loyola ele é muito charmoso também. Ele consegue nos envolver nessa aura misteriosa de escritor que ele tem, de contar histórias, e de certa forma nos seduz. E tudo acabou dando muito certo. Bravo, Loyola! Então nós estamos aqui festejando esse grande momento que foi você ter feito essa obra teatral, esse texto fantástico, revelando Borges para o público brasileiro, com Lúcia Camargo, que nos apoiou, com Sérgio Ferrara, a grande direção, os atores, mas você tornando possível o grande tecido dessa obra. Charmoso, Sérgio, Loyola. Maria Bonomi. Ah, que bom. Foi uma bela aventura. Então, eu mergulhei numa coisa que eu nunca tinha mergulhado, que era o teatro. É. E curioso, porque vi dentro de teatro, com meus amigos, Celso Teatro. Depois meu primeiro cunhado, Celso Nunes. E vários, e depois em São Paulo, sendo jornalista, eu convivia com Flávio Rangel, eu convivia com Alberto da Versa, eu vi Adolfo Celli dirigir, era uma coisa assim, mas eu não imaginei nunca fazer teatro. E quando a louca da Maria Bonomi chama, eu falei, vamos. E o Borges eram palavras. Foi aí que me veio o tema que é, o Borges cria uma palavra nova e ele esquece essa palavra. E essa palavra fica escondida, está refugiada dentro da Biblioteca de Babel, que é um conto criado pelo Borges.
Na Biblioteca de Babel são todos os livros escritos e não escritos do mundo. E aí o Borges começa uma viagem em direção à Biblioteca de Babel em busca da sua palavra perdida. Eu gostei muito de trabalhar com palavras e com 10 palavras e com tudo isso. E a Maria Bonomi fez os cenários e o Sérgio Ferrara dirigiu de uma forma que eu digo magistral. Foi a única peça que eu fiz. Mas foi uma grande aventura. Adorei essa aventura. Ô Loyola, mas por falar em aventuras, você foi convidado para morar na Itália, né, e realizar o sonho de fazer cinema. Mas sobre isso a gente vai falar no próximo bloco do Persona. Pronto, estamos de volta com Persona, hoje com Inácio de Loyola Brandão. Inácio, é o seguinte, aquele seu romance Bebel que a cidade comeu, acabou virando um filme, né? Como foi a sensação de ver o seu romance transformado na linguagem cinematográfica, você que era um tão admirador de cinema? Eu, claro, fiquei emocionado. Fiquei emocionado porque Bebel foi meu primeiro romance. Foi um romance que eu escrevi. Todas as noites eu saía do trabalho, ia para a pensão onde eu morava e escrevia alucinadamente. E tudo que eu queria escrever era sobre a minha época, que era o jornal em que era já 64 e que já era aquilo tudo que estava acontecendo. E queria escrever a história de uma jovem atriz de televisão que tenta a carreira e que é destruída, é comida pela máquina, pela engrenagem, e que é comida por todos os homens que se aproveitam. E eu queria dar esse panorama também da televisão e da cidade. Eu queria mostrar a cidade de São Paulo, que é uma paixão que eu tenho por São Paulo, uma paixão louca, insensata. E aí, isso começou numa tarde que eu fui fazer uma matéria sobre uma bailarina clássica que soube que tinha câncer numa das pernas e que ela teria que cortar a perna um dia. E numa tarde ela começou a dançar, botou um disco no som, dançou e se atirou pela janela num dos passos. E aquilo me impressionou muito. Sabe? Você morrer através da sua própria arte. Fui para o jornal, fiz a matéria. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Entende? O que mais que eu poderia pôr? Eu não podia pôr no jornal, na matéria. O jornal é a verdade naquele momento. Tudo que eu imaginasse dela, tudo que eu criasse, tudo que eu inventasse, coisa. E aí que eu fiz primeiro um conto de uma menina do Brás, filha de espanhóis, e os espanhóis foram os primeiros colonizadores do Brás, que tenta essa carreira, vai ao auge da carreira e depois desaparece. E isso acabou virando um romance. É um romance que eu ainda releio, eu não releio nenhum livro meu, nada. Escreveu, acabou, está pronto. Olha só. Não tem nada mais que Bebel eu releio. Porque é o Inácio jovem, é o Inácio que sonhava, é o Inácio que chegou em São Paulo, é o Inácio cheio de sonho, sabe? Era o Inácio fascinado, sabe? E querendo ser alguém. Eu não me conformava, eu tinha que ser alguém, sabe? É muito louco isso. Mas aí eu juntei aí a minha vontade de fazer cinema e o cinema e a Bebel saiu e foi o primeiro filme que foi muito bem na época. E que também teve um problema, porque tem um momento em que um deputado nordestino, no livro, né, é um sacana e corrupto, ele faz uma sacanagem nas coisas, e um deputado do Nordeste pediu a proibição do filme e do livro. Foi o primeiro encontro que eu tive também com a censura. Foi o primeiro filme com a Rossana Guessa como estrela, uma atriz. Ela te mandou umas palavras, vamos ouvir? Ela, quero ver. Falar de Bebel é um grande prazer.
foi o filme que me deu o prêmio de melhor atriz. O meu primeiro papel título, dirigido pelo Maurice Capovilla. E o grande escritor que me proporcionou essa maravilha foi o Inácio de Loyola. Adoro ele. É um escritor de grande talento, que tem personagens maravilhosos. Mas acho que o Bebel foi o melhor, principalmente porque ele caiu para mim como uma luva. E foi assim uma coisa maravilhosa trabalhar com grandes ícones do cinema nacional. Obrigada, Inácio. Beijos. Ah, Rossana. Ela me mandou há um tempo atrás uma biografia que ela fez. E pedindo que eu lesse e que desse uma opinião. E até hoje eu não dei essa opinião, porque aí veio essa coisa da pandemia, das coisas. E o livro ainda está no meu computador. E adorei principalmente ver como a Rossana está bem. Está linda, né? Está linda. Parece a mesma que eu vi ontem. É isso, é. Loyola, você chegou a se mudar para Roma porque queria escrever roteiros na Cinecittà. Então a gente preparou um vídeo para falar desses lendários estúdios do cinema. Vamos ver? Em 1937, Benito Mussolini inaugurou o maior complexo de estúdios cinematográficos da Europa, sob o lema "O cinema é a arma mais poderosa". A Cinecittà, ou a Cidade do Cinema, foi criada com a clara intenção de produzir filmes de propaganda para o projeto fascista do ditador. Mas depois dos anos 50, com o fascismo derrotado, profissionais do cinema comandaram a era de ouro dos seus estúdios. Filmes como A Doce Vida, de Fellini, Romeu e Julieta, de Zeffirelli, ou Era uma Vez no Oeste, de Sergio Leone, além de produções estrangeiras como Ben-Hur, Cleópatra ou Agonia e Êxtase, construíram a fama dos estúdios. Entretanto, não apenas de glória sobreviveu a Cinecittà. Parte dela foi destruída na Segunda Guerra e suas dependências chegaram a servir como abrigo de refugiado. Hoje totalmente recuperada, a Cinecittà continua em plena atividade e por lá já passaram mais de 3.000 produções, 90 delas indicadas ao Oscar e 47 ganhadoras de estatuetas. Cinecittà continua fazendo jus à sua grande importância histórica. Ah, que saudade de Cinecittà. E de Roma, né? Roma foi uma aventura que eu tentei. Eu queria muito ir. Naquele momento, 63, o cinema americano estava numa crise, porque o advento da televisão tirou a plateia do cinema. Você podia ver filme, podia ter diversão em casa, para que você ia ao cinema? Isso foi um problema. Você tinha Cinecittà, você tinha Titanos, você tinha alguns outros estúdios fazendo filmes sem parar em Roma. Entende? Foi o momento de Fellini, foi o momento de Antonioni, foi o momento de Visconti, foi o momento do Pietro Germi, foi o momento de Sabatini, Amidei, dois grandes roteiristas, etc. Francesco Rosi, e aquilo era efervescente. E eu tinha visto também Dolce Vita, que teve uma exibição especial em São Paulo, no Cine Coral, que foi uma coisa espantosa naquele ano. Entende? Nós todos saímos chapados, né? Alguma coisa nova tinha acontecido no mundo. Entende? Que de repente você tinha nobres decadentes, você tinha corrupção, você tinha filadaputismo, você tinha gays, você tinha trans, você tinha tudo que depois, 50, 60 anos depois, é a normalidade hoje. E que o Fellini colocou na tela a tal ponto que a Igreja Católica proibiu, ele quis ser morto, ele quis ser assassinado, ele sofreu ameaça e tudo mais. Então o cinema mudou naquele momento. Vou para Roma. E lá fui eu, e desci lá. E aí me deslumbrei. Entende? Eu passeava pela Via Vêneto. Eu adorava a Via Vêneto, porque era diferente a coisa da celebridade. A celebridade estava ali e sentada no café,
no Café de Paris, estavam sentadas ali no seu lado, passava Marcelo Mastroianni, Silvana Pampanini, Gina Lollobrigida, passava Marisa Lazo, passava todo mundo, e passavam os americanos. Um dia eu soube que a Elizabeth Taylor estava no hotel do outro lado, no Grande Hotel, na Via Vendos, eu espero que seja o Grande Hotel, mas era o hotel. E eu atravessei correndo, fui ver, que eu queria saber se ela tinha realmente olhos violetas. E ela tinha. Não só olhos violetas, como 31 malas. Então, tudo isso era uma coisa fundamental para mim. Quer dizer, foi um momento muito feliz da minha vida. Muito solitário eu vivia naquela cidade, mas eu vivia tão feliz com aquele clima, com aquela coisa. Eu tinha minha credencial, eu soube que um dia o Fellini ia fazer uma escolha de figurantes ou extras. Me parece que já era para aquele filme com a Julieta Massina, o primeiro filme colorido dele. Me disse, vai amanhã ao Café Rogantino e você vai ver o homem. Cheguei no café, tinha uma fila na rua, ia embora. Os tipos mais estranhos. E aí eu fiquei lá vendo o Fellini, ele tinha uma prancheta na mão dele, e a pessoa vinha, ele conversava um pouco, e eu via que ele desenhava. E quando terminou aí, uma hora, esse assessor de imprensa diz, você tem 3 minutos, que já vai, faça uma pergunta. Eu assustei, já falava alguma coisa de italiano, eu fui e falei, e o senhor escolheu alguém dessa multidão? Ele falou, não, meu filho, eu não vim escolher ninguém. Eu falei, então, o que o senhor faz? Ele falou assim, eu estou vendo detalhes, eu tiro a orelha de um, eu tiro o olho do outro, eu tiro o cabelo do outro, eu tiro o tique do outro, eu tiro o nariz, a boca, eu estou pegando elementos para montar dentro dos personagens. Então, Roma foi esse momento super deslumbrante na sua vida. Foi mais uma aventura, foi muito mais uma aventura. Mas olha, ainda dentro desse universo do cinema, a gente tem um depoimento de mais um cineasta que dirigiu uma outra história sua. Vamos lá. Loyola, bem-vindo seja. Quando saiu o seu livro Depois do Sol, no final dos anos 60, do século passado, ontem, digamos assim, eu era um cineasta iniciante, queria fazer meu primeiro longa-metragem, ao lado de colegas já realizados, como Luiz Sérgio Persson e o Roberto Santos. E os três pegamos o seu livro, lemos, e cada qual queria filmar um dos contos desse livro. Está aí o Ascensão ao Mundo de Anushka, e que no cinema ficou Anushka Manequim e Mulher. Graças a você, ao Tomás Souto Correia, ao Batista e a tantos outros que colaboraram e ajudaram na realização. E o filme aí está, revi em tela grande, há uns 5 anos atrás, num festival em Ouro Preto. Ele ainda é extraordinariamente interessante. É a sua cidade, é São Paulo, cidade esta que você imortalizou e é imortalizado. Um abraço, meu amigo. Ramalho, que bom, vocês estão trazendo gente que faz anos que eu não encontro. Eu gosto muito do filme também. E tenho uma versão, eu tenho uma cópia comigo. E Anushka foi um personagem muito importante dentro desse livro, porque eu, em determinada altura, sendo amigo do Fernando de Barros, eu me tornei muito amigo do Denner. E eu vivia muito dentro desse mundo da moda. O Denner, para mim, foi o primeiro popstar da moda brasileira. E Anushka é muito, era um momento da moda brasileira, que foi o momento em que a moda brasileira começou a fazer incursões internacionais, em que a Ródia fazia aqueles grandes shows com modelos, com Sérgio Mendes, com Gilberto Gil, com Caetano. Foi um momento em que a moda brasileira se tornou uma indústria. Então, isso tudo está nesse livro. Um momento de grande glamour.
grande glamour. Loyola, e qual é o sentimento desse garoto que saiu de Araraquara, que escreveu aquela história da girafa de pescoço comprido, 200 metros, e que chegou à Academia Paulista de Letras? Eu, às vezes, entrevistava alguém da academia e achava curioso, eu falava assim, são os notáveis. Não imaginei que eu ia ser da Academia Paulista. Jamais imaginei que eu ia ser da Academia Brasileira, entende? Então, acho que é uma certa surpresa, mas é uma coisa que eu gosto de ser. Eu fico ainda, assim, como se diz, encantado, fascinado e adorando. Ok. Será que eu sou isso? Será que eu sou isso? Eu tenho dúvidas a meu respeito. Mas as pessoas não têm dúvidas a seu respeito, viu, Loyola? As pessoas estão muito certas do que elas estão fazendo. Ô, Loyola, nós temos um depoimento também de pessoas de lá da academia, né? Nós temos na Academia Paulista de Letras um enorme orgulho de poder conviver com Inácio de Loyola Brandão. E ele foi guindada brasileira de letras. Inácio de Loyola Brandão é um menino que se prolonga no tempo e no espaço, no sonho. Ele é habitado pelo sonho. Esse sonho é um sonho poético, é um sonho lírico, marcado por uma grande ironia, mas é também um sonho civil, um sonho republicano. Ele não perde a sua capacidade de se enternecer. Ele é, assim, um homem terno, um homem carinhoso, um homem que, sob aquela máscara de certa timidez, de reserva, é um ser humano extraordinário. Esse menino, essa metáfora da irreverência, sempre respeitosa, no entanto, com os limites específicos, né? Essa construção de um clamor profundo, de quem conhece um processo que é independente, quer dizer, a autonomia do processo literário, mas também a emancipação de seus leitores, como de forma geral, mas também como cidadãos de um país machucado, buscando uma luz no fim do túnel e todo um processo de ressignificação. Esse é o grande papel da literatura e Inácio está dentro desse papel. Marco Lucchesi, Nalini, eu me sinto confortável, mas eu continuo a duvidar de mim, juro por Deus. Só você, porque ninguém duvida, você viu? Ninguém duvida. É verdade, por que eu estou lá? Será mereço, não mereço, sei lá. Mas eu gosto de estar onde eu estou, só que ainda tem muito para frente. Se me derem tempo, algo ainda há de acontecer. Com certeza, Inácio. Acontecer. Bom, infelizmente, né, Atílio, nosso tempo está chegando ao fim, Loyola. A gente quer agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Foi uma honra ter você no Persona. Loyola, foi muito bom saber que você está escrevendo sobre um Brasil que vai ressurgir diferente de alguma forma. Como você é um escritor profético, né? Isso é um bom sinal para nós. É verdade. Muito obrigado, Loyola. Até uma próxima. Obrigado a vocês. A TV Cultura sempre foi uma que me deu grande apoio, que sempre esteve comigo o tempo inteiro. Aliás, acho que é a amizade de todos os jornalistas que eu tenho. Mas eu faço aquilo que eu gosto de fazer. Quando eu saí de Araraquara, meu pai me levou no trem das 6h10 para São Paulo. E antes de eu subir no trem, ele me disse, meu filho, você tem que escolher. Você quer trabalho ou emprego? Eu falei, pai, qual é a diferença? Ele falou, emprego você tem para ter o dinheiro para sustentar a sua família, pagar o aluguel, a comida, etc, etc. Trabalho você faz pelo sonho. A vida inteira, gente, eu fiz o sonho. E o sonho funcionou. Está funcionando. E vai ter que funcionar. Há de funcionar. Como tem que funcionar o novo Brasil. Obrigada, Loyola. Abraço. Obrigada. Tudo de bom para você, Loyola. Persona fica por aqui. A gente volta no próximo domingo. Uma boa noite. Até lá, pessoal. Viu, Loyola? A gente costuma tirar uma foto. Segura aí que a gente vai tirar uma foto. Gabi.
você no Bizinha, telão aqui. vou ficar aqui na luz. Vamos mudar de lado?